Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Newton Flora. Bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui com uma figura muito importante, um jovem que está muito preocupado com a situação horrorosa do nosso querido Brasil. É o Ricardo Salles, ele que é o presidente do Movimento Endireita Brasil. Você acredita, Ricardo, que se pode endireitar o Brasil de que jeito? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, Nilton. De fato, nós fundamos o Movimento Endireita Brasil em 2006, já há 12 anos. E justamente numa época em que o PT estava no auge, o Lula era tido como o salvador da pátria. Esse mesmo Lula que hoje está preso, comprovadamente por corrupção, vários fatos, enfim. Mas naquela altura, 12 anos atrás, o Movimento Endireita Brasil nasceu para trazer para a vida pública pessoas do setor privado que acreditem nas bandeiras liberais, que acreditem numa visão mais de direita, de como consertar, não só economicamente, mas politicamente e comportamentalmente o nosso país, que sofre, de fato, de todos esses governos de esquerda, que começaram a partir da Constituição de 88, sofre aí de uma esquerdopatia, uma doença aí de mentalidade de esquerda muito forte. Essa é boa. É verdade. E não era fácil, eu te digo, porque 2006, como eu me referi há pouco, o PT estava no auge, as pessoas achavam que essa discussão direita-esquerda, que as ideias liberais, que as posições conservadoras, do ponto de vista de comportamento, que essas coisas tinham morrido, tinham acabado. E nós não, nós achávamos que havia espaço, continuamos achando que há espaço, aliás, cada vez mais espaço, para esse tipo de defesa. 2006 era mais difícil, hoje, depois do impeachment da Dilma, do desmascaramento do PT, do descontentamento e do fim dessa ilusão de que o PT era diferente, que o PT era ético e tudo, o que nós vimos foi uma grande campanha de aparelhamento do Estado, de roubalheira, corrupção intensa pelo PT, os petistas todos enriquecendo e a população sendo enganada. Eu vou pegar um exemplo da família aí do Lula. Aquele filho dele que era monitor de zoológico. Eu conheci ele. O filho do Lula era monitor de zoológico, aquele sujeito que anda no zoológico dizendo essa aqui é a girafa, essa aqui é a zebra, a girafa vem da África, a zebra é de não sei aonde, esse aqui é o javali, a anta e tal. O sujeito era monitor zoológico, nenhum demérito aos monitores zoológicos, mas simplesmente é um trabalho simples, de pouca capacidade, pouca complexidade, né, técnica e tudo mais. De repente... Ganhava R$800. Pois é, de repente, o pai é eleito presidente da República e ele, de monitor de zoológico, vira dono da Game Corp, em sociedade com a Telemar, vende a empresa por $7 milhões. Quer dizer, ele era um gênio, então. Ele era um gênio que ninguém sabia e bastou o pai dele virar presidente da República para essa sua genialidade florescer. Então isso mostra como... Isso é um exemplo, podíamos citar vários. Tem aquele outro filho que tinha empresa de marketing esportivo, que pegava os patrocínios, o outro que era ligado aos incentivos, ao CARF, lá os recursos tributários. Quer dizer, cada um ali daquela turma se resolveu. Então, de fato, o que a gente assistiu foi uma súbita prosperidade dos que estavam próximos ao poder, não só da família do ex-presidente Lula, mas também de toda essa petistada que, totalmente desqualificada, de repente viraram milagres econômicos. Né? Eu estava tirando um material velho que eu tenho aqui dentro do estúdio, não? E peguei uma revista que a filha do Lula dizia que ela não conseguiu nada. Ela perdeu com o pai presidente da República. Você acredita nisso? Não é verdade. Tanto não é verdade que todo mundo se ajeitou. Até aquele irmão dele, Frei Chico, o outro irmão, Vavá, o sobrinha, todo mundo. Essa semana mesmo apareceu um escândalo da nora do Lula, que era funcionária fantasma do SESI, quando o Jair Meneghelli era presidente do Jair Meneghelli, da CUT, foi presidente do sistema SESI. A nora do Lula, tem lá o nome Marlene, eu acho,
foi funcionária fantasma, né? Marlene Lula da Silva, funcionária fantasma desse órgão presidido pelo Jair Meneghelli. Então, a gente vê que eles se ajeitaram todos eles se ajeitaram, todos eles ficaram bem de vida. Então, esse discurso de que o Lula é um trabalhador sacrificado pela sociedade brasileira e que trabalhou pelos pobres, ele trabalhou por si próprio, pela sua família e pelos colegas dele do Partido dos Trabalhadores. Ricardo, eu conheci bem o Lula, porque quando ele veio do Norte e Nordeste, eu estava na Bandeirante já, né? E fazendo rua. Inclusive, eu fui repórter do Leporassi, do Trabuco, né? E o Lula chegou, encontrei ele num lugar lá qualquer. Ele era um cara muito bom. E o que você acha que aconteceu? Que uma pessoa que era supostamente uma liderança espontânea virou o líder dessa quadrilha a ponto de estar preso por corrupção e tudo mais? Ele levou porque, sei lá, viu? Ele levou, não sei por que ele mudou. Eu acho que ele talvez não tenha mudado. Eu acho que talvez ele tenha tido a oportunidade de fazer coisas que outrora ele não tivesse. Porque há relatos, você deve conhecer bem, de que o Lula, no fundo, era uma pessoa, apesar de presidente do sindicato, estava a serviço das montadoras. As montadoras chamavam o Lula e diziam, agora você faz a greve. Aí ele fazia. Aí agora pode desmontar a greve. Ele desmontava. Agora você diz quem é que estava... Dedurava todo mundo lá no DOI-CODE, lá no DOPS, pro Turma e tal. Era informante X9 da turma lá dentro. Quer dizer, o Lula sempre foi um sobrevivente. Um cara que se adapta, sabia se acomodar de acordo com os interesses dele, pessoais, e usar as bandeiras que eram mais charmosas, digamos assim, para disfarçar os seus interesses pessoais. E tá aí o que aconteceu, preso por corrupção, com envolvimento do pior que há, sítio que diz que não é dele, a cobertura no Guarujá que não é dele, Instituto Lula pago com dinheiro de empreiteira, tudo quanto é escândalo de envolvimento e conflito de interesse entre o público e o privado está colocado aí nessas acusações. Também tem aí uma coisa que ele não devia fazer. O cara, quando viajava para o exterior, ele levava a Rose, amante dele. Agora só falta dizer que a frase que ele falou sobre o triplex, o que tratou disso foi a Marisa. A Marisa. Essa é uma covardia, né? Colocar todas as responsabilidades sobre as coisas que não foram registradas, contabilizadas e tudo na Marisa que faleceu é uma grande de uma covardia, né? Que, de fato, nós temos um problema hoje aqui de liturgia do cargo, de respeito às instituições. Isso está acontecendo no Executivo, sem dúvida nenhuma. Talvez o ápice da falta de respeito às instituições tenha sido realmente o governo do PT, tanto no Lula quanto na Dilma. Desrespeito absoluto à liturgia do cargo, à respeitabilidade das instituições. Essa contaminação chegou ao Legislativo, nos seus diversos níveis, municipais, estaduais e federal, a Câmara Federal principalmente, e chegou, infelizmente, no Judiciário. A gente assiste esses julgamentos casuísticos que mudam de posição, que os ministros defendem uma coisa num dia e passado um mês, uma semana, 15 dias, mudam de posição novamente, conforme você mude a parte que está sendo julgada. Quer dizer, essa falta de compostura para o cargo, essa falta de firmeza, inclusive uma deturpação do papel constitucional do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma corte exclusivamente voltada para os temas constitucionais. Infelizmente, é uma corte que ficou banalizada com temas do cotidiano que não são constitucionais. Aliás, nós estamos próximo à data do 9 de julho, essa grande marca da história do povo paulista, na qual os paulistas se levantaram para defender a Constituição, para defender valores, para defender os valores democráticos e o respeito aos princípios. E quando a gente assiste este Supremo tomando essas medidas e, portanto, deixando de lado a Constituição, em que pese não seja uma boa Constituição, eu tenho muitas críticas contra a Constituição de 1988, mas eu acho que a própria postura do Supremo Tribunal enquanto guardião da Constituição está muito comprometida. E isso, numa data próxima ao 9 de julho de 1932, em que os paulistas deram um exemplo,
A Revolução Paulista, muita gente não sabe, né? Mas a Revolução Paulista foi em defesa da Constituição. Não foi uma luta pelo poder, foi simplesmente um ato de uma classe de empresários, de produtores rurais, de industriais, de uma incipiente classe média, em prol de valores. Mobilizou o Estado de São Paulo e fez com que o Getúlio efetivamente colocasse em pauta a Constituição, que foi aquela feita em 34, em razão da Constituição da Revolução de 32. Então, este movimento em prol de valores, princípios e de garantias constitucionais, que se fez em São Paulo em 32, no 9 de julho, é muito parecido em diferentes situações, mas é muito parecido com que a necessidade que nós temos hoje, diante deste Supremo, de ver respeitada a Constituição e a aplicação dessa Constituição. Agora, Ricardo, você do Movimento em Direito Brasil, vocês publicaram no Estadão dessa semana aí, eu tenho até aqui, e a chicana que você acha que vamos dizer, que a chicana mais forte, qual foi durante todo esse período aí? Para o bem e para o mal, esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal serem televisionados, a população acaba conseguindo assistir o que está acontecendo ali de fato. Tem aspectos positivos e negativos no televisionamento. Eu acho que, por um lado, dá transparência, mas, por outro, há uma espécie de jogar para a torcida. Né? Os ministros sabem que estão sendo televisionados e aí jogam para a torcida. Tem comentários e posturas que uma corte fechada, sem a transmissão, não teria tanto circo desse jeito. Mas, enfim, o fato é que percebe-se claramente nesse jogo de regras do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, as diferenças de competência da primeira para a segunda turma, depois o plenário do Supremo, quer dizer, há toda uma jogada regimental feita pelos ministros quando querem, de alguma forma, disfarçar a sua intenção e fazer passar decisões sem efetivamente darem tanto a cara para bater. Por exemplo, nós vimos agora, semana passada, a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que liberou o José Dirceu, determinou a soltura do José Dirceu, contrariando a própria decisão do plenário do Supremo de que o condenado em segunda instância deve cumprir pena, recluso, portanto o José Dirceu não podia ter sido solto. O Toffoli, por outro lado, que é ex-advogado do José Dirceu, deveria ter se dado por impedido. Há previsão legal expressa no Código de Processo de que quem defendeu interesses do réu não pode atuar como juiz, e o Toffoli tinha obrigação moral de se dar por impedido. Eu não estou nem discutindo qual foi a decisão que ele tomou, eu acho que era um passo anterior a esse. Ele não podia ter tomado decisão nenhuma, nem a favor, nem contra. Ele tinha primeiro dito, olha, em relação ao José Dirceu, eu tenho realmente um impedimento legal, não é só moral, é legal. Então, o Lewandowski claramente virou um militante petista dentro do Supremo Tribunal Federal. Tudo que ele faz é para beneficiar as interpretações a favor do PT, da Dilma, do Lula, do José Dirceu, tudo. Quer dizer, ele nem disfarça a sua posição em favor desses condenados. E uma série de outras pautas que passam pelo Supremo Tribunal Federal têm sido cada vez mais deturpadas nas discussões. Quer dizer, você tem um tipo de discussão no plenário, no pleno, e depois discussões diferentes dessa, como se fossem outros tribunais, em cada uma das duas turmas. Isso é muito ruim para a credibilidade, para a coerência, para a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Você deve se lembrar, quando houve a votação do impeachment da Dilma, quem presidiu a sessão de julgamento do impeachment foi o Renan Calheiros, junto com o ministro Lewandowski. Eles, após a votação na Câmara dos Deputados, resolveram tomar uma atitude, tomar uma saída alternativa que não há previsão constitucional, que era tirar o mandato da Dilma, mas não decretar a sua inelegibilidade. O que é absolutamente contrário à Constituição. A impossibilidade de ser elegível, ela é intrinsecamente ligada à perda de mandato pela Presidente da República. Então, ao perder o mandato através de um processo de impeachment, ela automaticamente fica inelegível por 8 anos. Foi assim com o Collor e deve ser assim com a Dilma. E fizeram lá um acordo de cavalheiros, entre eles, espúrio,
para que ela não tivesse essa imposição da limitação. Então, muito grave realmente, porque um presidente, então presidente não mais, né, o Renan Calheiros, junto com o então presidente do Supremo, que era o Ricardo Lewandowski, deram uma solução absolutamente à revelia da lei e da Constituição, e isso agora vai dar problema, porque a Dilma é pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, não poderia ser candidata, ela perdeu efetivamente seus direitos políticos. Ela tem ficha suja também. Ela não pode ser candidata. A lei é clara, quem sofre impeachment perde os direitos políticos. Não era pode perder os direitos políticos, perde o direito político. E, portanto, ao perder os direitos políticos por 8 anos, ela fica inelegível, não tem discussão. E eles criaram, portanto, a falta de respeito ao processo, à regra, à rigidez da norma, nos cria esses embaraços, esses constrangimentos. Está aí agora o povo de Minas Gerais vai ter essa dificuldade em ter e não ter ao mesmo tempo a Dilma como candidata ao Senado. Agora eu gostaria de citar a conduta da Rose, que era a secretária do senhor Lula. A classe política, de uma maneira geral, faz esse embarque de cabos eleitorais, de tudo para dentro dos governos. Daí porque a gente precisa ter governos muito menores, mais enxutos. Você diminuir a quantidade de portas, de cadeiras para serem preenchidas por indicação política. Isso não tem dúvida, isso é um problema suprapartidário. Mas o PT fez nos seus governos, nos 2 do Lula e no 1 governo e meio da Dilma, um nível de aparelhamento e de captura das instituições jamais visto na história do Brasil. Aliás, impossível de ser superado, acredito eu. E isso traz esse tipo de consequência, que é você ter pessoas desqualificadas em funções públicas, pessoas que não estão lá para contribuir em absoluto para o interesse coletivo, um desvirtuamento total das funções, e um agigantamento dessa máquina a ponto de você ter claramente uma mistura, um conflito, quase um processo meio promíscuo dos interesses privados com os interesses públicos. Uma mistura indissociável disso. O PT inovou nesse sentido. Nunca se viu na história do Brasil um nível de aparelhamento tão grande. Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Um trabalho que nós vamos ter que fazer de cortar na carne. São 40 ministérios, por exemplo. Você sabe que ele tinha aqui, como você falou, um gabinete da Presidência da República à disposição aqui na Avenida Paulista. 40 ministérios. Você tinha 40 ministérios, não sei quantas secretarias especiais, cargo para todo lado. Hoje, o Brasil poderia sobreviver tranquilamente com 10, 12 ministérios no máximo. Significa dizer que 28 ministérios são dispensáveis, são supérfluos, são um desperdício de dinheiro público e fonte de corrupção. Então, esse trabalho da institucionalidade, ele é muito importante, porque não importa se a gente vai trocar o Lula pelo Michel Temer, se nós vamos trocar o José Dirceu pelo Carlos Marum, se nós vamos trocar o Padilha, o Palocci pelo Padilha, o fato é que, enquanto a máquina estiver construída de forma a incentivar o aparelhamento, a incentivar processos de corrupção, porque a lei é muito difícil, a lei é complicada, as regras são muito intrincadas, e aí cria-se uma dificuldade para depois vender a facilidade. Então, e eles aproveitaram isso muito bem, né? Não tiveram nenhum pudor em se valer desse Estado grande, rico, pesado, e das regras como um todo para se valer, para criar dificuldade e vender a facilidade. Agora, Ricardo, eu falo muito e falo com sossegado. Eu servi o Exército Brasileiro quando completei 19 anos no 4º Regimento de Infantaria em Quitaúna. E o comandante de lá, eu não lembro bem dele porque ele era já de meia de idade, e daqueles bravo mesmo, que ele dizia o seguinte para a tropa quando eu reunia: o Brasil é de vocês todos que estão aí, sabe? E eu estava lá no meio, não é? Aliás, eles me exploraram, porque eles sabiam que eu
sabia redigir, me botaram para trabalhar na secretaria de manhã e à tarde ia Na tropa. a tropa, entende? Mas foi bom, porque eu aprendi muito, né? Agora eu penso, o que as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica mais, O Exército Marinheiro. eles não dão fazem uma reunião deles lá e dizem, olha, vamos acabar com esse roubo, essa porcaria toda aí, porque o povo está sofrendo. Eu não sei se essa talvez isso tenha sido uma solução oportuna e até inevitável em 64. Mas eu acho que agora o Brasil não tem mais espaço para isso. As próprias Forças Armadas estão estruturadas de um jeito a cumprir a sua função constitucional, que é de defesa nacional, defesa das fronteiras, enfim, a soberania nacional. E também, quando necessário, aliás, nós estamos vendo isso no Rio de Janeiro, o restabelecimento da lei e da ordem, né? Agora, de uma maneira geral, as Forças Armadas, dentro desse processo de destruição das instituições, ela também foi atingida, seja pela diminuição do orçamento, pelo desprestígio que esses governos de esquerda empregaram em relação às Forças Armadas. Então, eu tenho a impressão que a postura que está sendo tomada por eles de defesa institucional e de ser um marco moral da sociedade está sendo bem feita. O que nós precisamos também é mudar um pouco a mentalidade das pessoas. Um pouco da sociedade brasileira acredita em salvadores da pátria, de que virá uma solução na qual eles não precisam participar. Eu acho que a sociedade precisa participar da solução. Claro. Quer dizer, no momento do voto, no momento eleitoral, nos anos eleitorais, precisa haver um maior envolvimento. Nós vemos eu diria, o contraste entre o Brasil e talvez os países de primeiro mundo, os Estados Unidos, alguns países europeus, que é um aspecto chamado associativismo, o voluntariado. As pessoas, em geral, nesses países, participam muito das suas comunidades, participam do bairro, do condomínio onde residem e tal. Aqui no Brasil, nós não participamos. As pessoas não participam, por exemplo, da reunião de condomínio do seu prédio, não participam das reuniões de sociedades de bairro, não participam das entidades de classe cujas profissões elas pertencem. E aí o que acaba acontecendo, Nito? Perde um pouco a legitimidade para criticar. Porque toda vez que a população, de maneira organizada ou não participa do processo decisório, você perde um pouco a capacidade e a legitimidade de crítica. Eu acho que esta é uma mudança de postura muito importante e que está mudando. Nós estamos vendo aí as candidaturas de direita, liberais, o Flávio Rocha, o João Amoedo, o próprio Jair Bolsonaro, enfim, eles estão conseguindo suscitar opiniões, suscitar movimentos, engajamento da sociedade, como a gente nunca viu, pelo menos eu não vi. Você tem mais experiência, até a sua experiência na imprensa, na Rede Bandeirantes, você deve ter visto momentos interessantes da história nacional. Eu tenho 43 anos, nunca vi a sociedade tão engajada na discussão política. Você vê, em plena Copa do Mundo, as pessoas sabem mais da escalação de ministros do Supremo e das duas turmas do Exatamente. Supremo Tribunal Federal do que propriamente dos times de futebol. Agora, Ricardo, eu gostaria de saber o seguinte: vamos fazer um apelo, vocês aí pelo seu movimento em Direita Brasil, e eu, pelo meu programa de Olho na Notícia, que o programa é meu, eu falo o que eu quero. Antigamente eu não podia falar muita coisa, porque a censura não deixava. A população ser convidada novamente para ir lá para a Avenida Paulista, onde eu fiz, naquela época que você estava lá também, eu fiz 18 entrevistas. Não, entrevista programas com o povão todo lá. E agora não, agora nós precisamos botar o povo na rua de novo. Não, você tem razão. Vamos fazer um apelo, vocês e nós aqui. Eu acho que sim, acho que é o momento, nós estamos nos aproximando das eleições, acho que é dia 7 de outubro,
é o momento da classe política, das lideranças, de toda a sociedade brasileira mostrar que está atenta, que está engajada, que não vai deixar esse processo decisório ser diluído e ser tomado à revelia da opinião pública. Eu acho que essa oportunidade que nós assistimos recentemente, na semana passada, de um desmonte da decisão de punição após condenação em segunda instância, que foi liberar o José Dirceu, é uma grande oportunidade, é um grande motivo justo, necessário, correto, para que a população vá às ruas novamente. E exija das nossas lideranças, tanto no Legislativo quanto no Executivo e no Judiciário, que haja um maior respeito às instituições, à lei e à Constituição. Eles fizeram o que quiseram. Ele, o Lewandowski e companhia limitada, e a população fica aqui, né, bobo? O pessoal não quer ir para a avenida, eu converso muito com o pessoal na rua, diz, olha, eu não vou, não resolve, não. Tem que resolver, vamos lá, entende? Não, foi isso que fez o impeachment da Dilma acontecer. Foi aquele volume de pessoas. Naquela altura, aquele volume de pessoas nas ruas, na Paulista, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais do país. No Brasil, no Brasil todo, exatamente. Aquilo que pressionou as instituições, a Câmara dos Deputados, a tomar efetivamente as medidas que levaram ao impeachment da presidente Dilma. E também a prisão do Lula em segunda instância, a mesma coisa. Você fez aqui, basta de chicana, né? Então, vamos ver se nós acabamos com essa chicana aí, pedindo para o povo ir lá para a Avenida Paulista, que a gente vai lá, eu vou lá, vou filmar todo mundo. Você vai entrevistar com a sua experiência e conhecimento. Vontade, é bom para tirar os melhores depoimentos. Eles querem aparecer, tal, então o meu programa de Olho na Notícia, que é meu, entende? A gente coloca à disposição da população de São Paulo, do Brasil, não de São Paulo. Não, excelente espaço. Aliás, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Olho da Notícia, que essas participações fazem a gente ter vontade de se envolver e se engajar ainda mais. Muito obrigado. Isso, tá bom. Obrigado.